Senhoras e senhores, hoje eu venho à tribuna porque eu li a revista Veja no fim de semana e quero repercutir as palavras do senador Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco, porque muito me fez refletir. Eu não vou entrar hoje especificamente no assunto do PMDB, do que ele falou sobre isso, nem de decisões individuais que ele tocou, mas dos princípios que ele coloca na questão da vida pública. São princípios que me norteiam e que realmente eu concordo com ele, precisam ser resgatados. Ele até fala que é possível mudar a situação, mas que o Brasil tem que mudar não só o Congresso, as assembleias, as câmaras, mas o país, a sua mentalidade. Porque o Congresso é um reflexo da sociedade. Muito tem que se mudar. Tem que se mudar a postura. Quando alguém assume um cargo público, tem que ser porque quer fazer o bem. Porque a pessoa quer trabalhar pelo bem comum, mostrar sua competência, mostrar suas ideias e até por isso galgar outras posições. E não, como ele diz, para fazer negociatas ou ganhar comissões, como realmente isso ocorre. Ocorre de modo geral. Não é PMDB, é em qualquer lugar. Isso tem que mudar, a situação tem que acabar. Mas é uma mudança da sociedade brasileira e principalmente os deputados têm que dar exemplo. Há um ditado persa que diz que duas coisas demonstram covardia. Quando você fala e deve calar-se, e quando você cala e deve falar. E ele não foi um covarde. O que o Jarbas Vasconcelos fez foi algo de muita responsabilidade. Não sei os conhecimentos específicos que tem de cada assunto, mas ele se expôs. E os princípios que ele demonstra ter são importantes para todos nós. Ele diz que a reforma política é a mãe de todas as reformas. E é verdade. Através dela vai ser mais fácil fazer a reforma tributária, a previdenciária, as administrativas, que não foram feitas, foram prometidas e precisam ser feitas. Eu escrevi um artigo publicado na Gazeta, em dezembro, exatamente sobre a reforma política. Alguns temas eu abordei. Eu não sei porque o Brasil hoje é bicameral. Tem o Senado e a Câmara. Hoje, não existe a proporcionalidade respeitada no número de deputados de cada estado, que é o que, teoricamente, faz com que haja duas câmaras. Uma, porque estados fracos ficam com o mesmo peso em população, e outra onde a população é representada pelo número proporcional de cada habitante. O deputado corresponde ao número X de pessoas. Isso não é respeitado. Era muito mais econômico, muito menos burocrático você ter só uma Câmara no Brasil. Da mesma forma, unificar as eleições é algo fundamental. Ninguém aguenta eleição de 2 em 2 anos. O eleitor está saturado desse assunto. A questão do chamado ficha suja. Tem que se tomar cuidado para pessoas inocentes, que não foi até o final o julgamento, serem tratadas como bandidos e ficarem fora da eleição. Mas tem que ser implantado o ficha suja. Pessoas que têm, em segunda instância, condenações criminais, dependendo do mérito do assunto, não deveriam ser candidatas. O mesmo processo não tem que estar em julgado. A questão da legenda, a chamada quantidade de votos que tem para se eleger um deputado ou um vereador. Isso tem que acabar. Um dos maiores crimes que há na democracia brasileira é o voto do cidadão não ser respeitado. Hoje, ninguém é eleito num partido porque pertencia àquele partido. A pessoa é eleita porque demonstrou ter boas ideias, as pessoas confiam nela e ele foi eleito. Mas ele fica de fora. E alguém com 1/3 dos votos, às vezes se torna deputado ou vereador no seu lugar. Isso é errado. É um dos piores defeitos da democracia brasileira. E se você acabar com a chamada legenda, votos necessários para se eleger um candidato, até a fidelidade partidária começa a acontecer. Porque hoje, um candidato, como é que ele escolhe seu partido? Eu não vou para o PMDB, porque o PMDB tem deputados muito fortes, pessoas que têm boa votação. Eu vou para um fraquinho que lá eu posso me eleger.
Ou eu vou para aquele partido que deve eleger o governador, eu posso ser carregado por ele numa eleição. Ou seja, se você deixar os mais votados, os eleitos, ninguém muda de partido, e as pessoas começam a escolher o seu partido por identidade ideológica, administrativa, afinidade de várias formas. Menos onde é mais fácil eleger, que é hoje o principal ponto de alguém escolher um partido. Da mesma forma, tinha que acabar o suplente de senador. O suplente de senador é um outro erro da democracia brasileira. Quem deveria ser colocado como senador, na hora que ele assume, falece, vira governador, deixa senador, tem que ser o segundo mais votado na eleição. Uma pessoa que normalmente é desconhecida e que financia a campanha, vira o primeiro suplente. Depois, a pessoa sai do cargo de senador, entra um suplente que não tem voto, não é conhecido, e está lá porque normalmente financiou ou é parente do senador eleito. Isso é errado. Deveria ser como é para o deputado federal, estadual ou vereador. O suplente mais votado entra como senador. Isso é um outro erro da democracia brasileira. Hoje, quase 25% dos senadores do Brasil não foram votados, ninguém conhece, estão lá porque eram suplentes, normalmente parentes ou financiadores de campanha. Isso tem que acabar também. Mas esses princípios éticos levantados pelo senador Jair Vasconcelos é que me trouxeram aqui. O Brasil tem que mudar, e para mudar tem que passar a valorizar honestidade, caráter, ideias. Os deputados não podem se comprometer com uma situação simplesmente uma troca de cargo ou de uma liberação de uma emenda. E o governo usa isso como ferramenta para amarrar os deputados. Se você votar comigo, eu libero a emenda. Se não votar, e o deputado se torna insípido, inodoro, às vezes até um aparvalhado, porque se compromete com o seu município a levar verbas, só vão ser liberados se ele votar com o governo. Isso tem que acabar. O orçamento tem que ser impositivo. Foi votado, tem que ser cumprido. E isso ajudaria muito também a moralizar a democracia brasileira. Então, quero agradecer a atenção de vocês e muito obrigado.